pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Novec e a gente vai para mais uma aula do Sistema Cardiovascular. Se você gostou e te ajudei de alguma forma, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Hoje falando da parte interna desse órgão, que é a nossa bomba principal, o coração. Para início de conversa, a parte interior do coração, como já citamos no vídeo passado, ele é formado por câmaras, ou seja, a câmara atrial e a câmara ventricular, os átrios direito e esquerdo e os ventrículos direito e esquerdo. Eles vão possuir septos, os septos que separam essas câmaras que vão fazer a sua função para ejetar o sangue, seja para outra câmara ou para algum vaso. Esses septos que separam podem ser o interatrial ou interventricular, que são também chamados de cruz do coração. Agora vamos falar um pouquinho das válvulas. As válvulas e as válvulas. As válvulas, para a gente poder entender, seriam aquelas estruturas que vemos à primeira observação. Já as válvulas compõem as válvulas. Calma, a gente vai entender melhor. Mas para início de conversa, qual a função dessas válvulas e válvulas do coração? Elas que vão influenciar no fluxo sanguíneo dentro desse órgão. Ou seja, vai fazer com que o fluxo seja direcionado para determinada área ou impedir que ocorra um retorno desse sangue de onde ele saiu. Para início de conversa, vamos falar de uma válvula importante, a válvula atrioventricular. Ela que vai estar unindo o átrio e o ventrículo direito. E ele vai possuir três válvulas importantes. As válvulas da válvula atrioventricular seria a anterior, a posterior e a septal. E essa válvula atrioventricular também é chamada de tricúspide. Outra válvula importante é a válvula mitral, que está unindo a parte do átrio e o ventrículo esquerdo. Ela que também é chamada de válvula bicúspide ou válvula bicúspide e possui apenas dois tipos de válvulas, que vai ser a anterior e posterior. Vamos repetir um pouquinho para ficar melhor. A atrioventricular possui três válvulas, que seria a anterior, posterior e septal. E a bicúspide seria duas válvulas apenas, que seria a anterior e a posterior. É importante destacarmos que alguns vasos que saem do coração, como o tronco pulmonar e aórtico, também possuem válvulas que impedem o retorno sanguíneo após serem expulsados dessas câmaras do coração. A tronco pulmonar, ela vai ter a sua válvula semilunar direita, que vai estar conectando, obviamente, o ventrículo direito ao tronco pulmonar. E ela possui três válvulas, que seria a esquerda, a direita e a anterior. E no que se refere à válvula aórtica, vai ser aquela que vai estar conectando o ventrículo esquerdo ao vaso aórtico. E vai possuir apenas três válvulas, que vai ser a direita, a esquerda e a posterior. E para ficar um pouco mais claro, o que devemos entender é que quando o sangue passa para os ventrículos, as válvulas atrioventriculares estarão abertas, enquanto que as válvulas semilunares estarão fechadas. Porém, se o sangue está saindo dos ventrículos para os pulmões ou para todo o corpo, as válvulas atrioventriculares ou mitral ou bicúspide estarão fechadas e as semilunares direitas, se for o caso de ir do coração para os pulmões, estarão abertas. Ou se for o caso de ir do ventrículo esquerdo para todo o corpo,
seria a semilunar esquerda que estaria aberta. Ou seja, enquanto a que vai de uma câmara para a outra, como a atrioventricular, estará fechada, a outra estará aberta, para sempre regular o fluxo que existem entre as câmaras e as câmaras que saem do coração para o corpo ou para os pulmões. Uma coisa importante a se entender é que as válvulas atrioventriculares, elas possuem algumas projeções que se ligam à parede dos ventrículos, que seriam as cordas tendíneas, que se ligam aos músculos papilares. E qual a função dessas cordas tendíneas? É evitar que as válvulas tenham uma inversão do seu papel. Como assim? Que ocorra um prolapso. Eu não sei se você já esteve na chuva com o seu guarda-chuva e um vento forte virou esse objeto que você usa, que é o guarda-chuva. Exatamente isso que faz as cordas tendíneas. Evita com que essas válvulas ou válvulas tenha a sua inversão, ou seja, ocorra um prolapso. O importante é dizer que as válvulas semilunares têm um formato de bolso. E qual a função delas terem esse formato de bolso? Ou seja, quando o sangue é ejetado, o que acontece? Ele tem uma alta pressão. Porém, conforme o tempo vai passando dessa ejeção, a pressão vai diminuindo. E esse sangue que foi ejetado tende a retornar ao coração. E quando isso ocorre, esse sangue vai retornando, porém vai preenchendo esses bolsos das válvulas. E isso faz com que as válvulas se fechem e impeçam que esse sangue retorne novamente ao coração. Outro papel importante desse formato de bolso é evitar que as válvulas das válvulas sejam ligadas ou coladas ou se prendam às paredes dos vasos. Ou seja, aquele sangue que ficou nesses bolsos vai estar protegendo que as válvulas impeçam um possível ligamento ou colagem dessas válvulas nas paredes dos vasos quando pressão ejeta o sangue. Claro, a pressão é muito grande. Se não tivesse algo que impedisse, poderia ocorrer esse incidente de colar, se assim a gente pode dizer, essas válvulas nas paredes dos vasos. No que se refere à válvula aórtica, ela vai, além de estar ligando o ventrículo esquerdo para todo o corpo, ou seja, vai ligar o ventrículo esquerdo ao vaso aórtico, que vai levar esse sangue do coração a todo o corpo, ela vai ter o ósteo coronário. E o que seria isso? Seria como a porta de entrada de levar o sangue do coração para ele próprio, ou seja, a sua irrigação. Sendo que nas válvulas semilunares esquerda, ou seja, a aórtica, estará o ósteo coronário esquerdo. E na válvula semilunar direita encontramos o ósteo coronário direito. E como ocorre isso? Quando tem a ejeção do coração, que impulsa o sangue do ventrículo esquerdo do coração para o corpo, além de levar esse sangue através da aorta para todo o corpo, vai passar sangue também para as coronárias, que vai irrigar o coração. Então, pessoal, com isso a gente deu mais um resuminho, mais um passo na anatomia. Valeu?